Fala aí, amigo concurseiro, voltamos aqui. Vamos agora continuar, na verdade, com as questões que a gente estava falando, né? Sobre o princípio da separação de poderes, perfeito? Que é o artigo 2º, né? A gente fechou lá a questão 22, agora vamos para 23, questão da FCC de 2012, TRT, 6ª Região, Técnico Judiciário. A Constituição Federal reconhece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si apenas o poder. Olha só, primeiro, ele perguntou os poderes da União. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por quê? Porque a gente tem União, Estados, Distrito Federal e municípios, perfeito? Os nossos entes federativos. A União, ela tem o quê? Os 3 poderes. Poder Executivo, Presidente da República, Poder Legislativo, Congresso Nacional e Poder Judiciário, a Justiça Federal, né? Comum e especializada. Os estados, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Poder Executivo, Governador, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. O Distrito Federal, ó, só 2 riscos: Poder Executivo e Poder Legislativo. Ué, professor, mas não tem Poder Judiciário do Distrito Federal? Tem a jurisdição lá no Distrito Federal. Porém, quem vai organizar e manter é a União. Então, toma cuidado, aqui o Poder Judiciário está a Justiça Federal e a Justiça, o quê? Do Distrito Federal. Perfeito? É mantida pela União. Então, você vai botar lá, por força do artigo 21, inciso 13 e 14 da Constituição, trabalha que competência da União, né, organizar e manter lá no Distrito Federal. Aí tem órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Os municípios, ó, só 2 poderes: Poder Executivo, Prefeito, e Poder Legislativo. Perfeito? Então toma cuidado com isso. Embora muita gente vai falar sobre o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, teoricamente, entende-se a doutrina que o Tribunal de Contas, ele é um órgão ali na função fiscalizatória, na função de poder legislativo, né, que uma das funções legislativas não é apenas o processo legiferante, mas também o processo de fiscalização. Então, o Tribunal de Contas estaria dentro do Poder Legislativo, embora não está subordinado ao Congresso Nacional, ele apenas tem a sua função, a sua autonomia também de exercer lá a função de fiscalizar, tá? Os estados, até aí tranquilo. Você também tem que falar do Ministério Público. O Ministério Público da União, por exemplo, ele não é um poder, perfeito? Então, corta isso, ele não é um poder. E aí o Ministério Público, ele é uma instituição permanente. Então ele não é nem poder, ele é uma instituição. É um órgão que é autônomo, não está vinculado a nenhum poder. Embora uma parte da doutrina vai falar que ele está no Poder Executivo, corta isso. Beleza? Maravilha. Então, o artigo 2º da Constituição fala que é o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, exatamente trazendo o conceito da tripartição de poderes, onde eles são independentes e harmônicos entre si. Quando a Constituição dá essa independência, dá autonomia nas suas funções típicas e atípicas, né? E a harmonia está exatamente ligada à função atípica. A gente vai ver essas brigas, embora a Constituição fale harmonia, a gente vai ver que não é tão bem harmônico assim, né? E aí, sobre esse conceito da tripartição de poderes, né, que a gente fala, tem uma doutrina norte-americana, na verdade inglesa, que vai falar sobre o check and the balance, que é exatamente uma sobreposição de poderes. Um poder vai tentar, né, brigar contra o outro. A gente vai ver aqui que a primeira coisa da separação de poderes, que eles são independentes e harmônicos e não tem nenhum valor hierárquico entre eles. Não tem nenhum poder com hierarquia sobre o outro. Perfeito? Toma cuidado com isso. Questão aqui 2012, TRT, técnico, questão número 24. No que concerne a organização dos poderes da União, é correto afirmar, com base na Constituição, que
o judiciário é hierarquicamente superior ao legislativo. Toma cuidado com isso, não. A sua autonomia está na Constituição Federal. Não tem essa de hierarquia. Tranquilo? Entre os poderes. Eles têm a sua autonomia definida na Constituição e não temos nenhum poder em relação hierarquicamente superior ao outro, tá? Embora a gente vai ver que tem um pouco de embaraços, né? Então, letra A, o Poder Judiciário é hierarquicamente superior ao Executivo, corta isso. E ao Legislativo, na medida em que aquele incumbe a decisão final sobre a constitucionalidade das normas vigentes. Não tem nada a ver, né? Então, toma cuidado. Letra B, são independentes e harmônicos entre si, impondo-se influências e limitações recíprocas, que se presta à limitação do poder, o quê? Estatal. Certa resposta, né? São independentes e harmônicos entre si, impondo-se influências. Esse é o conceito da harmonia. Um vai sobrepor, limitar o poder do outro, né? Que se prestam à limitação do poder estatal. Perfeito? Resposta é a letra B de bola. Letra C, olha aqui, ó. O executivo é hierarquicamente superior ao legislativo. Corta. Na medida que ele é autorizado a legislar por meio de medidas provisórias, né? Temos que tomar cuidado. Isso daqui, o executivo editando medida provisória, é o executivo na sua função atípica legislativa. Perfeito? Toma cuidado com isso. D. O legislativo é hierarquicamente superior ao executivo. Errado. Na medida em que pode derrubar o veto do chefe do executivo a determinada lei, tornando-a vigente, né? São independentes e harmônicos. Opa, não se relacionando entre si, errado. Olha a harmonia, pô. Se tu falou em harmonia aqui, eles vão o quê? Se relacionar, né? Eles vão compor uma banda, eles vão tocar uma música juntos, tá? Nem sempre essa música é bonita. Então aqui, ó, resposta é letra B. Beleza, galera? Maravilha então, hein? Tamo junto aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Próxima questão. Continuando, questão da FCC lá de 2012, TRE, São Paulo, técnico. O mecanismo pelo qual os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pelo Senado Federal decorre do princípio constitucional da separação dos poderes, que lembra também na hora da prova que é cláusulas pétreas, que estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Perfeito, galera? Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Beleza, então vamos continuar. Próxima questão. Soberania, você lembra, é um fundamento. A gente estudou. Assim como a cidadania também é um fundamento. Inafastabilidade do Poder Judiciário é um direito, né? Na verdade, aqui está trazendo uma garantia do livre acesso ao Poder Judiciário. Solução pacífica dos conflitos, né? É um princípio no âmbito internacional. Perfeito? Então, toma cuidado na hora da prova. Questão, resposta, letra A, o princípio da separação dos poderes. Tá? O presidente da República, conforme está lá definido na Constituição Federal, no artigo 101, que está a competência lá do STF, e os ministros do STF são escolhidos pelo presidente da República, são nomeados, né, pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal, que por maioria absoluta vai aprovar o nome, e aí sim o presidente faz a nomeação. Perfeito? Isso daí é a harmonia entre os poderes, porque você vê aqui o Poder Executivo escolhendo o nome, enviando para o Senado, Poder Legislativo autorizando a nomeação e o presidente nomeando o ministro do Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário. Perfeito? Beleza, então, próxima questão, questão 26, ó. Questão 2010, voltei lá para trás, agente técnico. No Brasil,
as funções atípicas relacionadas à teoria da separação dos poderes. Vamos lá, ó, ele está falando de funções o quê? Atípicas. São consideradas inconstitucionais, pois ferem a harmonia e independência dos poderes. Errado. Só poderão ser realizados mediante expressa previsão legal. C. Possibilita ao Senado Federal julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. D. Permite aos tribunais superiores aprovar súmula com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Garantem ao Poder Executivo prerrogativa para apurar fato determinado e por prazo certo com poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Olha que questão. Na verdade, essa questão ela trabalhou com vários temas ali na Constituição Federal. Perfeito? Aqui, primeiro, são consideradas inconstitucionais, pois ferem a harmonia e independência dos poderes. Errado. Na verdade, as funções atípicas, elas têm que ter expressa previsão constitucional. Perfeito? Então, já com isso, eu respondo a letra B. Só poderão ser realizadas mediante expressa previsão constitucional. Perfeito? A previsão tem que ser constitucional, beleza? C. Possibilitam ao Senado Federal julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Aqui, ó. Bota aí, ó. A gente vai estudar, né? Na verdade, a gente vai estudar lá na parte de organização de poderes, ó. Presidente da República. Se ele cometer um crime de responsabilidade, tá lá, acho que no artigo 85 da Constituição, se ele cometer um crime de responsabilidade, vai para a Câmara para analisar um juízo político por 2/3. Então, você vê aqui o Poder Executivo recebendo um juízo político do Poder Legislativo, e se ele cometer o crime de responsabilidade, se a Câmara autorizar o processo, vai para quem? Para o Senado Federal, Poder Legislativo, que na sua função atípica está o quê? Exercendo a jurisdição. Está julgando o presidente da República, também por 2/3 de seus membros. Poder Legislativo. Perfeito? Maravilha, galera? Então, vimos a questão aqui. Resposta é letra C. Beleza? Maravilha, então. Próxima questão. Faz aí. Aqui, ó. O artigo 2º da Constituição Federal, ao enunciar que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, consagra o princípio da soberania dos poderes? Não, né? Da separação dos poderes. Quando eu falo independente e harmônico, eu falo de separação dos poderes, né? Eles são independentes. E cuidado, quando eu falo independência, eu estou falando, dando para eles o quê? Autonomia. Autonomia na sua função que foi incumbida pela Constituição Federal. Perfeito? Então, resposta é letra D de dado. Vocês estão vendo que as questões acabam se repetindo no seu conceito, no seu formato, né? Às vezes muda um pouco a forma de cobrar. A gente viu questão em 2010, 2012, 2014, chegando agora em 2016, né? Um grupo de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, recém-empossados, participou de uma palestra de boas-vindas, oportunidade em que foram abordados temas relacionados à República Federativa do Brasil. Houve consonância com os dispostos na Constituição Federal, quando mencionado que a soberania é um princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Opa, olha aqui, voltando para o artigo 1º, soberania não é um princípio que rege as relações, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Perfeito? Maravilha? Beleza, então. Na verdade, o princípio que rege as relações internacionais é da não intervenção e da independência nacional. Perfeito? B. A independência nacional é fundamento do Estado democrático
democrático de direito brasileiro. A independência nacional não, é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Perfeito? Questão boa, hein? A solução pacífica dos conflitos é um fundamento, não. Você, aqui nessa parte de fundamentos, você lembra do Sociedivaplu. Perfeito? Então você vai excluindo todos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são o quê? Fundamentos, né? Sociediva. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Perfeito? Maravilha. Então, dignidade da pessoa humana é um princípio que rege as relações internacionais. Não. O Brasil tem a proteção, né? Veda, né? Não aceita o terrorismo, o racismo, né? E a gente vai ver que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, resposta é letra D. Todo mundo junto? Beleza. Vamos para a questão aqui de 2019, porra. 2017. Tô já, uau, né? E aí, é fácil. Aí você faz um curso, né? Já fala assim, em 2020 caiu uma questão assim. Aí pronto, o curso fica atualizado até 2020. Já pensou? Pô, aí. Aqui, ó. O presidente da República exerce o papel de chefe de Estado e de chefe de governo. Show de bola, né? No sistema presidencialista, o presidente da República exerce o papel de chefe de Estado e de chefe de governo. Perfeito. Os ministros são auxiliares do chefe do executivo e demissíveis por ele a qualquer momento, né? São de livre nomeação e de livre exoneração. Show de bola. Até aí, beleza. O presidente da República tem longa participação no processo legislativo. Longa? Nada, quase nenhuma. Ele, na verdade, primeira coisa é que ele pode, claro, criar um projeto de lei, né? Quem tem longa participação no processo legislativo é o próprio poder legislativo. O presidente da República, ele tem uma função no processo legislativo de início e de fim. Tá? Poder legislativo. Na verdade, de início, não necessariamente pode ser ele. Por exemplo, um projeto de lei pode ser de um deputado ou de um senador. Aí ele não começa. Ele só vai ser intimado a sancionar ou vetar. Porque a participação mesmo do processo legislativo é nas votações e deliberações das casas. Tranquilo? Então isso daqui, ó, não ficou legal. 4. O povo é quem elege, direta ou indiretamente, o chefe do executivo para o cumprimento de um mandato, né? Então, e aí? Agora, o povo é quem elege, direto ou indiretamente, o chefe do executivo para o cumprimento de um mandato. No que concerne as características do presidencialismo, está correto que consta apenas o quê? Primeiro, aqui, ó, você tem 1 e 2, certinho, né? Beleza. Tem 1 e 2 somente? Não. Tem 1, 2 e 3, ó. Tem 1, 2 e 3, tem aqui. E tem 1, 2, 4. E aí você, nessa 3, ó, você já risca. E aí a 4, olha como é que a 4 é estranha, mas não está errada. O povo é quem elege direto ou indiretamente o chefe do executivo. Por quê? Porque o povo diretamente vota ou indiretamente por meio do Congresso Nacional. O presidente ele pode ser escolhido nos 2 últimos anos do mandato, né, se houver vacância de ambos os cargos, nos 2 últimos anos de mandato, podem ser escolhidos indiretamente pelo povo por meio do Congresso Nacional. A democracia indireta é por meio de representantes eleitos. Então, nesse ponto, está certo. O chefe do executivo para o cumprimento de um mandato. Perfeito. Resposta é letra E. Beleza, galera? Maravilha, então. Então, tá bom. Vamos agora entrar na parte, num tema mais maravilhoso que tem no direito, direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Vamos trabalhar aqui o artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição. Perfeito? Vamos trabalhar aqui até o final do material. A gente vai estar trabalhando sobre o artigo 5º, o artigo 17, tudo separadinho. Primeiro, direitos e deveres, remédios constitucionais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
Perfeito? Maravilha, então, vamos para a primeira questão. A Constituição Federal de 88, seu título 2, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. Os direitos humanos estão relacionados à existência do ser humano e visam a garantir, né? Primeira coisa, quando eu falo os direitos humanos estão relacionados com a existência, está ligado aos direitos naturais da pessoa, perfeito? Então, visam garantir o que? Esses direitos relacionados à pessoa. A intervenção estatal na esfera individual para o desenvolvimento social. Errado. Na verdade, é o Estado não intervir, deixar liberdade para a pessoa. Perfeito? Maravilha, então. B. O respeito à vida, à liberdade, à dignidade para o desenvolvimento de sua personalidade, né? Prerrogativa estatal para a definição da liberdade e da dignidade humana. Não tá legal, né? O respeito às leis nacionais acerca de sua própria definição de direitos humanos. Não. O desenvolvimento econômico e social do ser humano em cada país. Também não. Note-se que aqui, ó, direito, respeito à vida, direito natural, direito que nasce com o indivíduo, né? A sua liberdade, a não intervenção do Estado. Isso é liberdade. A liberdade da crença religiosa, a liberdade política, a liberdade filosófica, né? E a dignidade, claro, para o desenvolvimento de sua personalidade, né? Daquela pessoa. Perfeito? Resposta é letra B. Isso daqui que está relacionado aos direitos humanos. Maravilha? Beleza, então, próxima questão, ó. Questão de 2015, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, técnico de controle. São exemplos, tá? De direitos fundamentais difusos, perfeito? Denominados de terceira geração, né? Já que a gente estuda direito de primeira geração está ligado à liberdade clássica, perfeito? Liberdade de direitos civis, direitos políticos. A segunda geração, direitos sociais, né? Aí é ligando à igualdade, benefícios estatais para todas as pessoas. E os direitos de terceira geração ligado à universalidade, perfeito? Ligado a exatamente o conceito de aplicar esse direito para todas as pessoas, para o bem-estar social, fraternidade, solidariedade. E aí ele trouxe os direitos fundamentais difusos, quando eu não consigo determinar quem são as pessoas beneficiadas com esse direito, né? São ligados à coletividade, tá? E aí temos a liberdade de reunião e as normas de proteção trabalhista. Não, esses não são direitos difusos, tá? B, o meio ambiente e a defesa dos consumidores. Perfeito. Meio ambiente. Quem faz juiz ao meio ambiente? Todos. Todos quem? Não sei. São pessoas indetermináveis. Perfeito? Saúde e educação, eu consigo observar quem é. Na verdade, eu falo até que saúde e educação, que está ligado aos direitos de segunda geração, se você reparar. Ó, primeiro que ele falou aqui, ó, liberdade de reunião. Você já está vendo que é a liberdade de primeira geração, né? Aqui você consegue observar saúde e educação, é o Estado prestar saúde e educação para os indivíduos para trazer uma igualdade? Todos terem acesso à saúde e à educação? Então aqui são direitos de segunda geração, perfeito? Aqui, ó, liberdade de reunião e assistência social. Assistência social, segunda geração, né? Liberdade, você já viu liberdade primeira, né? Liberdade de expressão e de credo, primeira geração também. Beleza? Então, resposta é letra B de bola. Foi, galera? Tamo junto aí? Maravilha, hein? Próxima questão, ó. São consideradas garantias fundamentais, entre outras. Questão aqui, ó, TRE 2015, para analista. Vamos ver quais são as garantias fundamentais. Os direitos à igualdade, à fraternidade e à dignidade da pessoa humana. A vedação à pena de morte, o direito de petição e a liberdade. Os direitos à vida, à saúde e à segurança. Inafastabilidade de jurisdição, devido ao processo legal e mandado de segurança. A ação popular, o direito à crítica e a vedação do retrocesso. Vamos entender aqui. Na verdade, ele falou sobre garantias fundamentais. Perfeito? Toma cuidado que você tem que observar exatamente esse conceito. A diferença entre direito e garantia. Parece a mesma coisa, não é? Mas, por exemplo, quando você vê lá, a Constituição veda a pena de morte. Quando você vê lá, a Constituição, via de regra,
veda a pena de morte. Isso é uma garantia para proteger o direito à vida. Não é isso? Perfeito. Então, direito à vida é um direito. Garantia é a vedação à pena de morte, para proteger o direito à vida. Perfeito? Então, quando eu falo direito à igualdade, fraternidade e à dignidade da pessoa humana, são só direitos. Não falei de nenhuma garantia. B. Vedação da pena de morte. É uma garantia para a proteção do direito à vida. Direito de petição. Opa! Pô, botou aqui o direito, então não é uma garantia. Liberdade é um direito, não é uma garantia, né? Direito à vida, à saúde e à segurança. São só direitos. Inafastabilidade de jurisdição é uma garantia para dar o direito de livre acesso a todos no poder judiciário. Devido processo legal é uma garantia de todos serem processados, e dentro desse direito, aqui dentro dessa garantia, quer dizer, tem vários princípios. Princípio da ampla defesa do contraditório, né? Princípio da presunção da inocência. Isso daqui é uma garantia para proteger, né, a segurança jurídica, o direito à segurança da pessoa. E o mandado de segurança é uma garantia para proteger um direito líquido e certo, como a gente vai ver lá nos remédios condicionais. Perfeito? Então, resposta é letra D. Ação popular é uma garantia? É uma garantia constitucional, é um remédio constitucional. Então, você já vê de cara uma garantia. Direito à crítica, ó, já falou aqui, direito. Vedação no retrocesso, realmente, isso é uma garantia para proteger o direito dos trabalhadores, direitos sociais. Perfeito? Maravilha? Busca exatamente vedar que o Estado retire direitos, né? Maravilha, então, lembra disso na hora da prova, tá? Próxima questão, ó. O rol dos direitos e garantias contido no artigo 5º da nossa Constituição. Né? A própria Constituição fala, constitui uma lista exemplificativa, ó. Então, letra A, corta, não é taxativa. Letra B, corta, também taxativa, tá errado. C, exemplificativo, mas a ele só podem ser acrescidos os direitos e garantias decorrentes de tratados internacionais que a República Federativa do Brasil só. Exemplificativo porque não exclui outros decorrente do regime e dos princípios por ela adotados e de tratados internacionais com a participação do país, né? Então, show de bola. Mas a ele só podem ser acrescidos os direitos e garantias decorrentes do regime e princípios por ela adotados. Errado. Resposta é letra D. Beleza, galera? Só esse só aqui, ó, somente. Tá errado. Foi, galera? Tranquilo? Maravilha, então? Fechamos por aqui. No próximo bloco a gente continua aí com mais questões de direitos e garantias. Um forte abraço.